plataforma. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que Deus vai abençoar a nós mais uma vez. Amém? Glória a Deus. A sua benignidade está concedendo a nós o privilégio de mais uma vez estarmos juntos, te adorando, te louvando e também para ouvirmos a sua santa e preciosa palavra. Aleluia. Bem-aventurados são aqueles que te aceitam e te servem com alegria, com satisfação, porque sabemos que a promessa não é para quem começa, é para todo aquele que perseverar até o fim. O Senhor disse aos judeus que creram no Senhor: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. São João capítulo 8, verso 31 e o verso 32. E nós estamos aqui, Senhor, suplicando pela sua bondade, pela sua misericórdia, para o Senhor guiar a cada um de nós. Aleluia! Para que o nosso maior prazer seja te servir. Te servir seja a nossa maior satisfação. Por isso, perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas. Nos perdoe por alguma coisa, por algo que fizemos que não é do seu agrado. É verdade. Nos perdoe por alguma coisa errada que olhamos ou pensamos. Nos perdoe por alguma ideia errada, por algum plano errado. Lava-nos no teu sangue precioso. Aleluia! Glória a Deus! E ajude cada um de nós para que o nosso prazer seja te servir. Amém, Jesus. Servir não como ensinam as religiões, ou como os livres pensadores, mas servir ao Senhor como diz a sua santa e preciosa palavra. Sabemos que servir ao Senhor, como diz a sua santa e preciosa palavra, é ser taxado de legalista e de tantos nomes por aí, mas grande Deus, cada um que está aqui precisa do Senhor. Amém. Todos nós que estamos aqui precisamos do Senhor. Aleluia, Senhor. Por isso temos que permanecer no Senhor, porque o Senhor, graças a Deus, é a nossa cidade de refúgio. Amém. É a nossa proteção. É verdade. Amparo só tem quem estiver no Senhor. Aleluia. Também te pedimos para o Senhor vivificar nos nossos corações o que vamos ouvir nesta noite. Porque vamos ouvir a palavra do Senhor. Isso é verdade. Vamos ouvir também algumas palavras faladas, apresentadas
pelo profeta que o Senhor enviou para esta última geração. E o Senhor não enviou isto para brincarmos com isto. O Senhor enviou isto para que apreciássemos isto, Pai. Aleluia. Por isso te imploramos, vivifica, Senhor, nos nossos corações. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu grande e poderoso nome, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, do verso 30 ao verso 33. Nós encontramos que as Sagradas Letras dizem assim: E Jeú veio a Jezreel, porque ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Zimri, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a de alto abaixo. E lançaram-na de alto abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Amém. 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 O Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra, lida mais uma vez nesta noite. Podeis assentar. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Ele possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós. Ele é o nosso ajudador. É verdade. Essas escrituras que nós acabamos de ler, antes de a gente falar alguma coisa, acabou de chegar mais uma mensagem do profeta de Deus enviado para esta última geração, intitulada A Face Pintada de Jezabel. O profeta pregou essa mensagem em 1956. Eu creio que quando você ler, você vai observar a maneira que ele pregou naquele tempo. E hoje que a coisa está muito pior, o nível de espiritualidade das igrejas estão piores, e assim sucessivamente. Mas graças a Deus que Deus trata conosco individualmente. Amém. Porque se não fosse misericórdia de Jesus. Por isso, que Deus possa continuar ajudando a cada um de nós. Glória a Deus. Apesar das lutas, dos problemas e tantas dificuldades que enfrentamos, como o apóstolo Pedro escreveu em uma de suas cartas, como ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 4, verso 18, ele perguntou: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador?
irmão Branda, nessa mensagem, a face pintada de Jezabel, no parágrafo 26 e o parágrafo 27, ele diz: o Novo Testamento é sempre uma sombra, o Velho Testamento, o Antigo Testamento é sempre uma sombra do Novo Testamento. E a Bíblia diz que eles eram exemplos. Encontramos em Hebreus capítulo 11, a Bíblia dizendo que eles eram exemplos. Por isso encontramos ali a galeria dos heróis da fé. Eles eram exemplos. Ali diz: Abraão pela fé fez isso, Isaac pela fé, Jacó pela fé, e sai mencionando vários nomes. Você não encontra na galeria dos heróis da fé, você não encontra o nome de Balaão, não encontra o nome de Jezabel, não encontra o nome de Coré, nem de Abirão, nem de Datã, porque eles tomaram para o lado oposto. E no capítulo 12 do livro da carta aos Hebreus, encontramos que o apóstolo Paulo também diz: portanto, nós também. No capítulo 11 ele fala dos exemplos, né? No capítulo 12 ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando você quer saber de alguém que serviu a Deus, então é você ir lá. Você encontra vários nomes de pessoas que serviram a Deus e enfrentaram lutas, como São Tiago diz, falando de Elias. Ele foi sujeito às mesmas fraquezas que nós somos, porque ele tinha sentimento como eu tenho, como você tem. Ele enfrentou os mesmos problemas que nós enfrentamos, cada um deles: Abraão, Isaac, Jacó. Cada herói da fé, é verdade, enfrentaram lutas, porque eles tinham sentimentos como nós, problemas como nós enfrentamos, família como nós temos, e assim sucessivamente. E então, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está tão perto de nós, e ele se aproxima de nós de uma maneira tão sorrateira. Se você não for espiritual, você não consegue ver. Porque os espirituais, eles têm revelação. é verdade. Por isso eles conseguem ver, porque o pecado é assim, ele se aproxima de mim e de você de uma maneira tão sorrateira. Só é você ver como foi que começou as obras dos nicolaítas lá atrás. Começou como um pequeno dito, parecia que não fazia mal, parecia uma coisa inofensiva. Depois, com o tempo, a coisa foi se agravando. Aí depois você vai ver o que foi que aquilo causou. Quando a Bíblia chama a nossa atenção para alguma coisa, não importa o quanto que aquilo seja simples para mim ou para você, se é a palavra de Deus chamando a nossa atenção, então a melhor coisa é ter cuidado com aquilo. Porque tem coisa que a Bíblia chama a atenção, a coisa é tão simples,
para mim e para você. Mas aquilo é tão sério que Deus já está chamando a atenção antes que a coisa chegue a se desenvolver. Porque da coisa se desenvolver é porque já está caiada na mente humana, aí a coisa está para lá do que o ser humano possa pensar. Por isso disse o apóstolo: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Todos nós, há uma carreira proposta para mim, há uma carreira proposta para você. Amém, é verdade. Olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. É verdade. Ele é quem é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Amém. Amém. Agora, se nós vemos o que Deus fez lá atrás por aquelas pessoas, o profeta dizendo, no parágrafo 27, se nós vemos o que Deus fez lá atrás por aquelas pessoas, em certas atitudes que eles tomaram em relação a Deus, e então descobrimos que se tomarmos a mesma atitude que eles tomaram, vamos receber a mesma recompensa que eles receberam. É verdade. Por isso nós podemos chamar essa pequena conversa hoje nossa de a mesma recompensa. Se nós observar Abraão, se tivermos cuidado com aquilo, a mesma recompensa teremos. Estão entendendo? Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Se nós vemos o que Deus fez lá atrás por aquelas pessoas, em certas atitudes que eles tomaram em relação a Deus, e então descobrimos que se tomarmos a mesma atitude que eles tomaram, vamos receber a mesma recompensa que eles tomaram. Se tomarmos a mesma atitude que Abraão tomou em relação a Deus, Isaac, Jacó e os demais que foram mencionados como heróis da fé, a nossa recompensa será a mesma. Verdade. Mas se tomarmos a atitude em relação a Deus, a atitude que Jezabel tomou, Coré, Abirão, Datã, Esaú, é claro que também a recompensa será a mesma. Mas eu creio que nós estamos aqui interessados na recompensa de Abraão. Amém. Cuidado de Abraão, a Isaac, a Jacó, aos salvos. Amém? Aleluia. Então você pode esperar. Pode esperar. É a mesma recompensa. Porque Deus nunca muda. Ele é exatamente o mesmo. Suas bênçãos são as mesmas. E seus castigos são os mesmos. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. E que o Senhor nosso Deus possa continuar ajudando a cada um de nós, Assim seja, Jesus. para que sejamos cuidadosos com o que Ele afirma em sua santa e preciosa palavra, e assim estejamos nós sempre realmente interessados em servir a Deus, mesmo sabendo que enfrentamos lutas. Abraão também enfrentou. Enfrentamos lutas, o profeta Elias também enfrentou. E cada um deles enfrentaram lutas terríveis. Agora, muitas vezes nós pensamos que nós somos os mais sofredores. Não é assim. Cada um enfrentaram seus problemas, suas lutas, enquanto caminharam aqui na terra. É verdade. Aí o parágrafo 36 e mais alguns parágrafos, aí ele fala sobre esta Jezabel, que é tão conhecida. A pequena Jezabel, quando ela
saltitando pela casa, pulando, brincando, pulando corda, ou o que quer que as meninas fizessem, mal sabiam eles o que ela iria se tornar. Eles, mal sabiam eles, seus pais, o que Jezabel iria se tornar. Mas o que fez dela o que ela era, foi o tipo de ensinamento que ela recebeu em casa. O que fez dela o que ela era. O tipo de ensinamento que ela recebeu em casa. As coisas erradas são feitas, ninguém diz nada. O que é que nós queremos então? Porque se você não chama atenção, então é o da rua que vai chamar atenção. Se você não diz ao seu filho que ele está errado quando ele está errado, se você não diz à sua filha que ela está errada quando ela está errada, então quem é? Se um de fora for dizer, você não vai gostar. Não é verdade? Então, se nós não chamarmos a atenção, então quem é que vai chamar a atenção? O esposo erra, a esposa chama a atenção e ele se aborrece. A esposa erra, o esposo chama a atenção e ela se aborrece. Então, como é que a coisa vai caminhar então? O que fez de Jezabel o que ela era, foi o tipo de ensinamento que ela recebeu em casa. E ela era uma pagã. E o ensinamento que você recebe em casa é normalmente o que você é. É o tipo de ensinamento que você ouve. É forte, não é? Não é forte isso? É verdade. Mas é verdade, é o que o profeta está falando mesmo. É o que o profeta está falando. Às vezes a esposa trata mal o esposo, o filho vê, a filha vê, vice-versa. Então o esposo tratando mal a esposa, ou a esposa tratando mal o esposo, o filho vê, a filha vê. O que é que eles estão aprendendo? Que nossas ações, elas ensinam mais do que alguém, do que eu pregando para você ou você falando para alguém. Porque eu posso pregar uma coisa aqui e viver outra coisa. É isso. Ela era uma pagã. E o ensinamento que você recebe em casa é normalmente o que você é. É o tipo de ensinamento que você ouve. Ela foi ensinada a odiar a Deus, Jeová. Jezabel foi ensinada a odiar a Deus, Jeová. Seu Deus era Baal. E ela foi ensinada a odiar a Deus e odiar o povo de Deus. E aquele ódio por aquilo em seu coração fez dela o que ela foi. Mas, ó que coisa, outra coisa, não é à toa que Acabe, seu pai era um apóstata para começar. O pai do rei Acabe era um apóstata para começar. Porque quando Acabe começou a flertar com Jezabel, o pai deveria ter dito: não queira conversa com aquela pagã. Nós somos israelitas. Nós somos o povo de Deus. Ela é uma pagã. O pai dela, a mãe dela ensina ela a odiar o nosso Deus. Mas o pai de Acabe era um apóstata. Um apóstata não quer nem saber do que a palavra diz. Um apóstata. Tanto faz como tanto fez. Não, eu não estou mais na igreja. Melhor que nunca tivesse tomado conhecimento da verdade. É isso que a Bíblia diz. Não, eu não estou mais na igreja. Por isso aí o lado daí para frente faz de qualquer jeito. E o profeta diz: seus pecados vão te encontrar lá na frente. Lá na frente.
Muitas afirmações o profeta fez assim. Mas o pai de Acabe era um apóstata para começar. E Acabe era um morno, um crente fronteiriço. Seria hoje apenas uma mancha para a sociedade do cristianismo, porque um crente fronteiriço é uma mancha para a sociedade do cristianismo, porque o crente fronteiriço, ele não dá valor à palavra, ele aceita o arrazoamento, tudo aquilo, todo argumento bom e bonito que parece ser a verdade, ele dá boas-vindas, o crente fronteiriço. Mas o crente cristão, ele ouve, examina, ele tem um cuidado com isso aqui. E quando você tem cuidado com esta palavra, Deus diz: eu também tenho cuidado com você. Amém. Amém. Agora é preciso que eu e você tenhamos cuidado com essa palavra. Deus, é verdade. Porque se não tivermos cuidado, então como é que Deus não vai? É interessante. Você tem uma empresa, se você tem um funcionário que não zela a sua empresa, você vai promover ele? Você não vai, você vai procurar uma brechinha para mandar ele embora. Mas quando o funcionário é zeloso por aquela empresa, ele ganha o coração do patrão. Falando as coisas materiais, calcule Deus. Será que Deus não sabe o quanto que eu tenho cuidado com a palavra dele? O quanto que você tem cuidado com a palavra dele? É claro que ele sabe. É claro que ele sabe. Por isso o apóstolo Pedro escreveu em uma das suas cartas, se não me engano: Deus cuida, e você? O profeta pegou uma mensagem pendurada assim. E o apóstolo Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Para começar, ele primeiro cuidou de mim e de você, fazendo com que o evangelho cruzasse o meu caminho e o seu. Amém. E daí para frente, louvado seja Deus. Se tivermos cuidado com essa palavra, os céus estarão ao nosso favor. Glória. Aleluia. Amém. Verdade. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Amém, amém, Jesus. Mas Acabe era um morno, um crente fronteiriço. Seria hoje apenas uma mancha para a sociedade do cristianismo, uma mancha para o reino de Deus naquele dia. Ele era simplesmente um homem sem personalidade e muito instável. Mas eu imagino que ele era um homem jovem e bonito, com o cabelo alisado, você sabe, do tipo desses rapazinhos que saem como esses aqui, que vocês os chamam dirigindo esses carros por aí em alta velocidade, esses boys por aí. Acabe era um assim. Pega a moto, bota um canto para uma zoada aqui, lá no Juazeiro da Bahia, daqui a terra está estremecendo. Era um daquele tipo. Vocês sabem como é que eles são, não é verdade? É verdade. Ele era um desse tipo. Esse Acabe. Esse é o tipo, entendem? Um desses pequenos companheiros que correm por aí hoje. E você sabe, isso é para mostrar que ele era esse tipo de pessoa, ou ele não teria se apaixonado por esse tipo de mulher. Se ele tivesse um grãozinho de Deus, uma grama de Deus nele, ele não tinha se apaixonado daquela mulher. Como é que você vai se apaixonar por uma coisa que odeia o seu Deus, que não quer servir o seu Deus? Mostra que ele não tinha uma grama de Deus nele. Era israelita, mas não tinha nada de Deus nele. Crente fronteiriço. Que o profeta chegou e disse que o crente fronteiriço é pior do que aquela pessoa que se declara contra Deus. Porque quem é contra Deus já. E o crente fronteiriço nem tem nada de Deus e fica apresentando que tem alguma coisa de Deus. Você está entendendo, irmão? Verdade. E você sabe isso. E você sabe, isso é para mostrar que ele era esse tipo de pessoa, ou ele não teria se apaixonado por esse tipo de mulher. Isso é certo. Israelitas deveriam se casar com israelitas, porque o casamento misto
Cristo sempre foi uma desgraça e uma maldição para Israel, e nunca Deus aceitou isso. Nunca Deus aceitou isso. Nunca. Nunca Deus foi a favor destas coisas. Eles não deveriam ter casamento misto. Você sabe que isso é certo. Eles não foram, e você não deveria fazer hoje julgo de incrédulos com os crentes. Isso é contra a lei de Deus, contra a Bíblia. Não, mas nós estamos na graça, nós não estamos mais na lei. A graça é mais severa do que a lei. Você está entendendo? Amém? E assim você sabe, a pequena Jezabel tinha aprendido uma coisa em sua casa, que foi usar a pintura. Essa é uma característica pagã. Era e é e sempre será. É uma característica pagã. Pintura. Qualquer pintura, nunca no mundo, mas toda a pintura de rosto originário dos pagãos é sempre condenada pelos crentes. Espero que isso penetre profundamente em você, para fazê-la sentir-se mal por alguns minutos. Falando para as irmãs, tem algumas irmãs da igreja pintadas. O profeta usa as palavras: chame de carapuça quem quiser chamar. Mas ele parou ali mesmo, você vê que ele voltou ali para pessoas que estavam nessa condição. Nessa condição. Eu espero que isso penetre profundamente em você, para fazer sentir-se mal por alguns minutos. Mas agora não fiquem com raiva de mim. Eu amo vocês. Mas eu só quero lhe dizer o que é a verdade. Mas o povo não sabe o que é amar. O amor é corretivo. O amor é mostrar os nossos erros, é mostrar no bom sentido. Porque eu mostrar o seu erro para condenar você, é melhor não mostrar o seu erro. Agora, mostrar o seu erro para tentar ajudar, louvado seja Deus. Agora, mostrar o seu erro porque eu acho melhor do que você, meu Deus do céu, eu serei pior que você. E eu saber que você está errado e combater o seu erro e pensar que eu sou melhor do que você, coitado de mim, o coitado de alguém que faz assim. Se mostramos o erro de alguém, mas é tentando ajudar, mostrando a maneira de fazer certo, a maneira certa. Não dizer que está tudo bem. Como é que você vê alguém errado e diz que está tudo bem, porque senão vai ferir? Isso não é amor, o amor é corretivo. Mas você sabe o que é que o povo chama de amor, não é? Você sabe o que é que o povo chama de amor? Amor para o povo é o seguinte: oh, mas você deu de comer quem está com fome, já dá até salvo. Não é isso não, não é isso que é amor não. Isso aí, até os ateus fazem isso. Por aí, tantas coisas por aí. Tem nada a ver com isso. É outra coisa completamente. Se fosse esse amor que salvasse, o apóstolo Paulo não tinha dito, como ele expressou, mesmo que eu pegue toda a minha fortuna. Se ele fosse rico, ele não tinha nada. Mas se ele fosse rico, se ele disse: se eu pegasse toda a minha riqueza e desse aos pobres e não tivesse amor, como é que você pega tudo que tem e dá aos pobres e fica sem nada? Isso não é amor ainda. Não tivesse amor, eu posso fazer isso sem ter Deus na minha vida. Você pode fazer isso sem ter Deus. O amor é Deus. Verdade. Só tem que ser mal entendido demais. E o verdadeiro amor é corretivo. Amém. Chama a minha atenção e a sua quando estamos errados. Glória a Jesus. Mas o profeta está dizendo: não fiquem com raiva de mim. Eu amo vocês, mas eu só quero lhes dizer o que é verdade. Lembre-se, acabei de voltar da selva africana. Cada uma das tribos dos pagãos, em toda ocasião, eles pintam o rosto e usam grandes brincos. Os índios pagãos selvagens
postura de guerra, quando eles vão para sua guerra, é adoração em torno de seus ídolos. Olha os índios. Mas o profeta diz: evangelize o índio. Evangelize um índio. Evangelize uma Índia. Deixa Deus abrir o entendimento daquele índio, daquela Índia. Nunca mais ela vai colocar um brinco na orelha, nem ele nem ela. Nunca mais vai pintar a face, nem ele nem ela. Porque foi que Filipe, o eunuco, foi adorar em Jerusalém e vinha voltando, lendo as Escrituras. E o Espírito Santo pegou Filipe, que estava no avivamento, e fez encontrar com o eunuco. O eunuco sentou-se ao lado do eunuco e perguntou: você entende o que lê? Ele disse: como? Como que eu entendo? Não tem quem ensina. Como é que o índio vai ver? Como é que a Índia vai ver? O dragão vai ver? A pagã vai ver? Não tem quem ensina. Mas chega lá e ensina. Chega lá e apresenta o Evangelho para ver. Aleluia. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Graças. Mas Digo tem tomado cada linha de ensinamento, que misericórdia. Que Deus ajude a cada um de nós não se mover da palavra. Amém. Sagrada. Amém. Amém. Glória a Deus. E os índios vão ali para as guerras lá, e para aquela adoração, tudo pintado lá, e ele se pinta. Você se sente envergonhado? Vê, é um sinal pagão. Pena que isso entrou até mesmo na igreja cristã. Em 1956, ele pregou essa mensagem. A igreja que se dizia cristã, as mulheres já estavam se pintando em 1956. E hoje elas pararam? Será que elas pararam? Pena que isso entrou até mesmo na igreja cristã. Não é verdade? Com certeza entrou. Por que entrou? Foi um púlpito fraco que deixou isso entrar. O pregador deveria se envergonhar. Forte, né? Oh, graças a Deus que Deus enviou um profeta. Amém, amém. Não tinha compromisso com o dinheiro, é compromisso com a palavra. É verdade. Amém? Aleluia. Então ela estava acostumada a se maquiar. Jezabel estava acostumada a se maquiar. Fez de si própria uma pequena borboleta. Irmão, esse é o tipo que pode acabar com o casamento de muitos bons homens. Esse é o tipo de mulher que faz acabar com o casamento de muitos bons homens. Passam por aí pintada, feito um bando de Jezabel, e faz um ar de riso para o bobalhão. Aí o bobalhão diz: ah, eu sou bonito mesmo. Já passou para mim, olhou para mim, tá? Daí começa o desequilíbrio. Isso é certo. As vemos na rua com os lábios como um botão de rosa e um monte de Max Factor nas ruas e dentro da igreja também. Mas isso nunca vai extinguir as rugas do pecado. Ah, mas é porque minha face está cheia de rugas. Mas essas rugas da face não tem nada a ver. O que complica é as rugas do pecado, e não tem pintura que tire as rugas do pecado. Só quem tira as rugas do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Amém. Deve ser aceitável. Glória. Outra coisa É verdade. que eu faço, que você faça, que elimina o pecado, que faz nós entrarmos na eternidade, é o sangue de Jesus Cristo. Glória. A igreja dele foi adquirida. Não Aleluia. foi esforço meu, nem esforço seu, irmão, nem esforço seu, irmão. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi adquirida pelo sangue dele. Amém. Atos capítulo 20, versículo 28. O apóstolo Paulo disse: Deus adquiriu a sua igreja com o seu próprio sangue. Amém? Amém. Atos capítulo 20, versículo 28. Infelizmente,
o que eu posso fazer, o que você pode fazer, tem tomado lugar, como diz o irmão Brana, anula o sangue de Jesus Cristo. Se eu puder fazer alguma coisa para me salvar, e se você pudesse fazer alguma coisa para você se salvar, isso anularia o sangue de Jesus Cristo. Não precisaria ter vindo aqui morrer. Para quê? Se eu daria conta de me salvar, se você daria conta de salvar, precisava ele ter vindo aqui, sofreu o que ele sofreu? Ele veio porque a lei era assim, ele diz, nem um tio, nem um jota vai deixar de ser cumprido. E eu não ia cumprir nem você. Ele veio, cumpriu por mim, por você. Ele cumpriu por você. Glória. Chega a Deus. O que eu faço? O evangelho chega para mim, para você. Cruza o nosso caminho. Nós aceitamos esse evangelho. E agora queremos seguir a ele com alegria e com gratidão e com satisfação. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. E assim Jezabel sabia como usar isso para dar uma boa aparência bonita. Ela sabia como usar aquelas pinturas para dar uma boa aparência bonita. E assim, quando Acabe, este jovem judeu, se tornou rei, ela colocou a manicure em seus olhos, ou o que quer que você chame isso, vocês sabem. E ela ficava piscando, e o coração de Acabe foi sendo atraído, porque ele não tinha Deus ali para ensinar o melhor. Por isso que o coração dele foi atraído por ela, porque ele não tinha Deus no coração dele para ensinar ele melhor. Aleluia, irmãos. É isso que nos mantém afastados do pecado. É Deus no meu coração e no céu, irmão. E no céu, irmão, para que saibamos melhor. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. E se Deus no meu coração e no seu, diz assim, essa beleza vai passar. Essa coiseira velha, e tudo vai passar. Ele nos faz ver algo que não vai passar. Aleluia. É verdade. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Isso é correto. Então, que coisa isso era. Agora, quando ela começou a flertar com Acabe se casou com ela, ele pensou, ela é a pessoa certa para mim. E muitos homens têm cometido o mesmo erro de Acabe. Muitos homens têm cometido o mesmo erro. Muitos homens têm feito isso. Você deveria vê-la no dia em que ela se lavasse, ou quando ela se limpasse. Mas nunca, só olha para ela quando ela está toda arrumadinha. Deveria olhar para ela antes dela se lavar, porque esse tipo de beleza fica na banheira. Vocês pensaram ver ela um dia com o cabelo assanhado, ao levantar bem cedo, e assim sucessivamente. Muitos homens têm feito isso. Você deveria vê-la no dia em que ela se lavasse, ou quando ela se limpasse. De fato, você poderia mudar de ideia completamente. Não se deveria casar com uma mulher por aparência de qualquer forma, mas pelo caráter. Deixe-me dizer, meu rapaz, se você casa com ela e ela se pinta toda, num desses dias ela vai estar acabada. Porque o tempo tira toda a beleza. O tempo tira toda. Casamento pela beleza não vai muito longe. Porque o tempo vai desgastar aquilo. O tempo tira toda a beleza. Ainda que ela seja bonita, isso vai falhar um desses dias. Um dia desses. Espere até que nasça seu primeiro bebê. Deve nascer o primeiro bebê. E ela começa a perder os dentes. Vai no médico, o médico examina. Não, vamos aproveitar esse aqui. Vamos fazer um canal. Depois pode fazer um rio. O rio como o Rio São Francisco não tem jeito, tem que arrancar. Aí a pouco nenhum mais. Tem que botar uma coiseira artificial. Se der um espirro, cai lá na rua. Aí pronto, está na festa, não quer mais estar na festa. Nada assim, não tem jeito. Perdeu os dentes. Outro dia eu estava num lugar, vários irmãos lá tomando banho, lá no certo lugar,
e um irmão que a parte da frente toda artificial, sei lá, escapuliu, pau, caiu dentro do taco, aí vamos, todo mundo corre para cá e corre para lá para procurar, e por certo uma traíra veio, levou que ninguém achou, e o irmão ficou sem graça, e vamos embora, deixa, rapaz, vamos, não, acabou a graça, acabou a festa, saiu, foi embora, eu disse, mas rapaz, depois que a gente fica meio desabonitado, fica meio desarrumado mesmo, mas ainda bem que na eternidade a cor é diferente. É verdade. Isso mostrando que essa beleza aqui, poucas voltas do sol, ela desaparece. Ela desaparece. Mas o caráter, quanto mais você vive aqui, mais o seu caráter é moldado. Amém. Quanto mais você vive aqui, mais você aprende a respeitar ela. Quanto mais você vive aqui, mais ela aprende a respeitar ele. Amém. Quanto mais você vive aqui, mais o filho aprende a respeitar o pai e a mãe, porque eles também se dedicaram a ensinar os filhos a respeitarem. Agora, amarrar o saco no fundo, não dá certo. Amarra o saco na boca. Quando precisa ser ensinado, não se ensina. Quando o filho é preciso ser corrigido, não, porque a criancinha é meu bebê, tá? Meu bebê, e o bebê é o bebê, 2 anos de idade, 1 ano é bebê, 2 anos é bebê, 3 anos de idade, bebê, 4 anos, 5 anos é bebê, não diz nada. Daqui a pouco, 10 anos já é um bebezão grande, já está pronto para dar na cara do pai e da mãe. Aí não tem mais jeito não. Verdade. Porque a época de corrigir passou. Aí depois vamos reclamar que não, mas você é o responsável. É o que o profeta diz: seus pecados estão te esperando lá na frente. Mas o que foi que eu fiz? Nada. Não fez nada. E assim sucessivamente. Você está entendendo, irmão? Amém. E as coisas são bem assim. Aleluia, Senhor. Então não importa, espere até que nasça seu primeiro bebê e ela começa a perder os dentes. Pouco tempo depois as rugas virão sobre os seus olhos e o cabelo dela vai ficar grisalho. Você vai acordar numa manhã e se perguntar: com que você se casou? E ela também vai perguntar: mas olha com que eu me casei. Uma certa manhã dessa, quando você tiver com 90 anos e olhar assim para ela está meio fraca. E ela também olha para ele, você também. Olha, querido, parece. Há 60 anos atrás a gente estava bem diferente, estava. Mas agora assim, 90 anos, não é 30 anos. Começa a olhar as coisas. Mas sendo cristão, o caráter está mais afinado. Mais caráter, lição. Deixou pegadas na areia do tempo para o filho fazer a mesma coisa, o neto, o bisneto e o tataraneto. Deixou uma Bíblia escrita, está deixando uma Bíblia escrita para os filhos, amém, para os netos, para os bisnetos e para os tataranetos. Louvado seja Deus, amém? Amém. Aleluia! Qual é o seu nome, Senhor? Eu não faço isso porque meu pai e minha mãe me ensinou a não fazer isso. Eu me comporto assim porque meu pai e minha mãe me ensinou a me comportar assim. Essa Bíblia é segura no que ela afirma. Glória a Deus. Temos cuidado com ela. Amém? Amém. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Isso é certo. Eu digo isso não como uma piada. Não, Senhor, é verdade. Eu estou apenas colocando um fundo aqui para algo que eu quero dizer. Vê? Muito bem. Mas se você a ama, porque há algo acerca dela, pelo que você orou, se você ama aquela moça, porque há algo acerca dela, porque você orou, e Deus uniu vocês, ela pode ficar velha, enrugada e ser feia, não vai fazer a menor diferença. Você vai amá-la através da eternidade, porque o que Deus uniu, nenhum homem pode separar.
casamento aconteceu. Vice-versa. Amém? Amém. Aleluia! Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Aleluia. Mas Acabe vai ali e se apaixona por essa garota Jezabel. Então ele vem e se casa com ela e atrai para Israel. E quando ela chega, sempre uma pagã, e você notou, Acabe foi lá e mostrou que ele era um crente fronteiriço. Ele foi dar uma voltinha no mundo para conseguir essa garota. E é aí que muitas pessoas cometem um erro, pisando na linha de Deus. Pisando na linha. Deus tem uma linha de fronteira. Você crê nisso, irmão? Amém. Você crê que Deus tem uma linha de fronteira? É verdade. Acabe foi ali pisando na linha. Deus tem uma linha de fronteira. Nos lugares o profeta chama de a linha da misericórdia. Se você cruzar, acabou. Teve jeito para Acabe? Teve jeito para Acabe? Não teve. Ele pisou na linha de fronteira. Ele passou da linha de fronteira. Viu o resultado? Viu o que aconteceu? Viu o fim do rei Acabe? Vê o filho da Jezabel. Oh, mas como é que aquele rei Jeú fez isso? Mandou jogar de cima para baixo e atropelou com um cavalo. Nada de maldade do rei Jeú. Ali era o cumprimento da profecia de Elias o Tisbita. Estava Jeú cumprindo a palavra de Deus ao pé da letra. Oh, irmão, Deus tem uma linha de fronteira. Deus tem uma linha de fronteira. Que Ele ajude a cada um de nós. Que Ele ilumine a cada um de nós. Para que nós nunca venhamos esquecer disto. Amém? Amém, Jesus. Um velho pregador metodista, amigo meu, de irmão Brando, ao irmão Kelly. Ele e a irmã Kelly costumavam cantar uma canção. Nós deixamos as secas caírem. Deixamos as secas caírem. E nos comprometemos com o pecado. Nós deixamos as secas caírem, as ovelhas saíram. Mas como é que os bodes entraram? Você deixou as secas caírem? Esse foi o problema? Você se comprometeu com o pecado. Foi assim que os bodes entraram, porque você deixou o nível baixar. Porque a coisa vem com arrudeio, vem com argumentos. Quando você diz não, a coisa vem tentando, não. Se uma vez você der um não assim, meio um não, porque tem não que é parecido com sim, não tem? Tem não que é parecido com sim. Aí, olha, o negócio está melhorando. É assim que os bodes entram. E é assim que os bodes estão entrando na igreja. O meu dever, o seu, é ter cuidado de ser ovelha. É verdade. Ter cuidado com o alimento da ovelha. Alimento de bode é bode, alimento de bode, alimento de ovelha, alimento de ovelha, é a palavra. Amém? Amém. Amém. Você se comprometeu com o pecado. E foi assim que os bodes entraram, porque você deixou o nível baixar. O velho John Smith, há anos atrás, que foi carregado ao púlpito, só podia pregar 2 horas. Ele era muito idoso. Só podia pregar 2 horas. Calcule se fosse jovem. Era muito idoso. Ele só pregava 2 horas. Isso sem um microfone. Pregador John Smith, da Igreja Batista, metodista. Naquele tempo a Igreja Metodista cria em santificação. Hoje eles nem creem mais. Nem querem mais cantar os hinos que falam do sangue. Ora, não existe santificação sem sangue de Jesus Cristo, existe? Não existe. Sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Agora é interessante que as Escrituras, pouco passa por cima dela,
É que a escritura tem valor para você, tem? Amém. Sem a santificação, Hebreus 12, se eu não me engano. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Verdade, verdade. E o povo acredita que fazer um favor para você querer, só porque faz um favor vai ser salvo. Isso não está anulando Hebreus 12, não? Ou não está anulando isso? E a santificação é o sangue de Jesus Cristo. Aí entra 1 João. 1 João chega a dizer que se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém. Quem me purifica de todo o pecado, me purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus Cristo. Não é minhas boas ações, nem suas boas ações. Você está entendendo, irmão? Amém. Isto é o que a Bíblia diz. Isto é o que a Bíblia afirma. João Wesley pregou santificação. Porque a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. É verdade. Aleluia. E esse pregador, John Smith, naquele dos velhos tempos, ele disse, o próprio pensamento. Isso é o metodismo, literalmente. Ele disse, a própria ideia, o grande pregador John Smith, a própria ideia de que nossas filhas metodistas estão usando joias nas mãos. O pregador pregar isso hoje é ser tonto, leva o nome de tonto. Se o pregador na mensagem dizer que é pecado usar joias por aí, aquilo é um tonto. John Smith olhou assim na igreja naquele tempo, ele velho, olhou assim e viu as irmãs usando joias nas mãos. E ele disse, olha, a afirmação dele, a própria ideia de que nossas filhas metodistas estão usando joias nas mãos. Aí o profeta diz no parágrafo 49, e o que ele faria agora, o que John Smith faria agora, se as visse usando shorts. Agora, em 1956, as metodistas já estavam usando shorts. Aí o profeta diz, e se John Smith visse as metodistas usando shorts, que ele já estava desconfiado quando viu elas usando joias nas mãos. E em 1956 já estavam usando shorts. A igreja metodista. Que Deus ajude a cada um de nós. Amém, Jesus. Amém. Que Deus ajude a cada um de nós. O que ele pensaria agora dos metodistas, batistas e pentecostais? O mesmo, tudo a mesma coisa. Eu estava apenas mostrando a vocês de onde isso vem, de onde vem a pintura, o uso de brincos. Onde eu estou apenas mostrando onde está o fundamento disso. Então vocês podem ver porque eu estou tão bravo com isso, não com vocês, mas com as coisas do diabo que está fazendo vocês fazerem isso. Eu não estou bravo com vocês, disse o profeta, pregando para aquela igreja. Ele não estava pregando de Jeffersonville, não. Ele estava pregando numa igreja de outro pastor, lá na cidade de Chicago. Não era de Jeffersonville, não. Vocês podem ver porque eu estou bravo, tão bravo com isso. Não com vocês, mas com as coisas do diabo que está fazendo vocês fazerem isso. O diabo faz um pouco, as irmãs cortar o cabelo, parece que não está fazendo nada. Faz fazer isso, parece que não está acontecendo nada. Nada, você está entendendo? Se uma irmã de idade for chamar a atenção, sabe o que ela diz? A senhora deseja que a senhora é velha.